¿Están listos para un par de clases más? Vocês estão prontos para mais algumas aulas? Ya casi llegamos al final. Já quase estamos chegando no fim. Solo con algunas siestas por ahí, Só alguns cochilos aqui e aí, pero llegamos mas chegamos, por la gracia del Señor. pela graça do Senhor. Estamos en nuestra última parte de nuestro curso, Estamos na última parte do nosso módulo, que se trata de la supremacía de las Escrituras. que trata a respeito da supremacia das Escrituras. Y la Biblia es nuestra autoridad, A Bíblia é a nossa autoridade. pero es nuestra autoridad suprema. Por isso, Aún más que simplemente nuestra autoridad, es nuestra autoridad suprema. mais do que simples autoridade, é a nossa autoridade suprema. Como dice nuestra confesión de fe, Como a nossa confissão de fé diz, en el último párrafo del capítulo 1, no último parágrafo do capítulo 1, 10. parágrafo 10. Lo leo inteiro? Sí, por favor. O juiz supremo não pode ser outro, senão a Sagrada Escritura entregue pelo Espírito, pela qual todas as controvérsias religiosas devem ser assentadas. Da mesma forma, todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas humanas e espíritos particulares têm de ser examinados pela Bíblia. Devemos descansar na sentença da Palavra de Deus, pela qual a nossa fé é decisivamente definida. En esta clase quiero considerar la supremacía de las Escrituras Nessa aula eu quero considerar a supremacia das Escrituras sobre la tradición. acima da tradição. Nosotros, como evangélicos, Como evangélicos, tenemos la tendencia de rechazar toda forma de tradición, temos a tendência de rejeitar qualquer forma de tradição, porque vemos los extremos de la Iglesia Católica porque a gente vê os extremos da Igreja Católica poniendo tradiciones humanas al lado de las Escrituras, que coloca a tradição humana no mesmo patamar que as Escrituras, o incluso poniéndolas como el intérprete oficial de las Escrituras. ou inclusive colocando-a como intérprete oficial das Escrituras. Aunque no tenga la autoridad por encima de la Biblia oficialmente, Embora que oficialmente não tenha autoridade acima da Bíblia, pero no podemos acceder a la Biblia sin esa tradición, mas não podemos acessar a Bíblia sem essa tradição. porque es a través de ella que podemos entender las Escrituras. Porque mediante ela que vamos entender as Escrituras. Pero nosotros sí creemos en una forma de tradición. Mas acreditamos sim numa certa forma de tradição. Nuestra fe, A nossa fé, nuestra adoración, nossa adoração, nuestra doctrina, nossa doutrina, nuestra práctica, nossa prática es algo que hemos recibido. são coisas que temos recebido. Y eso es lo que significa tradición. E isso é o que tradição significa. Algo que hemos recibido de antemano. Uma coisa que recebemos de antemão. Y la Biblia habla de tradición. E a Bíblia fala de tradição. Incluso pone a los apóstoles Inclusive, coloca os apóstolos como los entregadores de tradición autoritativa. como aqueles que entregaram a tradição autoritativa. Como hemos visto en Juan 14:16 varias veces, Como a gente já viu várias vezes em João 14:16, o como vemos en 1 de Juan 1 a 5, ou como dá para ver em 1 João 1, de 1 a 5, cuando habla de lo que él vio y escuchó, quando ele fala do que ele ouviu y lo que él palpó con sus manos, o que ele apalpou com as mãos, y lo que él quería entregar a estas iglesias. e o que ele quis entregar às igrejas. Ese mensaje que ellos habían escuchado de Dios mismo. Essa mensagem que eles tinham ouvido do próprio Deus. Ese testimonio que ellos incluso habían recibido de Cristo. Esse testemunho que eles inclusive tinham recebido de Cristo. Ahora iban a entregar a las próximas generaciones de la iglesia. Agora eles iam entregar para as próximas gerações da igreja. Cristo estableció a los apóstoles Cristo estabeleceu os apóstolos como la autoridad de Dios en esta tierra como autoridade de Deus na terra entre el tiempo de la ascensión del Señor al cielo entre o tempo da ascensão do Senhor ao céu y la finalización de las escrituras del Nuevo Testamento, e a finalização das escrituras do Novo Testamento, donde ellos mismos entregan y depositan
onde eles entregam e depositam esta tradición. a tradição, Esto es lo que ellos mismos han recibido desde el Padre. o que eles mesmos receberam da parte do Pai. En 2 de Juan, Em 2 João, en versículos 4 a 6, nos versículos 4 a 6, escuchen lo que dice. vejam o que diz. Sí. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Mira eso. ¿Cómo hemos recibido el mandamiento del Padre? Veja só como recebemos o mandamento do Pai. Están andando conforme a lo recibido. Eles estão andando conforme o que receberam. Sí. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Está escribiendo aquí un mandato para guiar la iglesia en su práctica. Aqui ele escreve uma ordem para guiar a igreja na sua prática. Pero ¿de dónde viene este mandamiento? Mas de onde vem esse mandamento? Es el mismo que hemos tenido desde el principio. É o mesmo que temos desde o início. Lo que Él recibió de Cristo mismo, O que ele recebeu do próprio Cristo, ahora está entregando a la iglesia. agora está entregando à igreja. Y versículo 6. Versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Otra vez, 3 versículos seguidos. Mais uma vez, 3 versículos seguidos. Lo que hemos recibido O que recebemos, conforme al mandamiento del Padre. de acordo com o mandamento do Lo que Pai, tenemos desde el principio. o que temos desde o início, O el mandamiento que hemos oído desde el principio. ou o mandamento que ouvimos desde o início, Hay ese énfasis en lo recibido tem essa ênfase no recebido, que ahora va a regir la fe y vida de la iglesia. que agora vai guiar a vida e a fé da igreja. Por esto, la iglesia primitiva Por conta disso, a igreja primitiva reconocía esta autoridad apostólica. reconhecia essa autoridade apostólica. Incluso reconocen lo que los apóstoles mismos reconocieron. Inclusive reconhece o que os próprios apóstolos reconheceram, Su autoridad en palabra y en vida. a sua autoridade em palavra e vida. Como dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:15. Como Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 2,15. É para ler. Sí, por favor. 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Escuchen ese lenguaje. Vejam essa linguagem. Está hablando de tradición. Está falando de tradição. Pero, ¿qué tradición? Mas que tradição? ¿Una tradición cualquiera? É uma tradição qualquer? Y esperaba nuevas tradiciones que la iglesia iba a estar recibiendo por todos los siglos. Ele esperava algum tipo de tradição que a igreja continuaria recebendo por séculos? Sino habla de una tradición recibida Não, mas fala de uma tradição recebida desde la autoridad apostólica desde a autoridade apostólica y llama a la iglesia a mantener y estar firme en ella. e chama a igreja a manter e ficar firme nela. Entonces, no está hablando aquí de una tradición creciente Então não fala aqui de uma tradição crescente que a lo largo de los siglos va aumentando en su contenido. que aumentaria ou que acrescentaria conteúdo ao longo dos séculos, Entonces, aquí es una tradición fundamental mas é uma tradição fundamental sobre la cual nos mantenemos firmes sobre a qual nos mantemos firmes y nos guiamos en doctrina y vida. e nos guiamos em doutrina e vida. Los apóstoles eran representantes oficiales de Cristo Os apóstolos eram representantes oficiais de Cristo y ellos tuvieron autoridad en palabra y en acto. e eles tiveram autoridade em palavra e ação. Y cuando ellos hablaron a la iglesia o a sus discípulos, E quando eles falaram para a igreja ou para seus discípulos, ellos hablan de esa transmisión de una doctrina eles falam dessa transmissão de uma doutrina o de palabras sanas, ou de palavra sadia, o un mandamiento recibido um mandamento recebido o lo recibido anteriormente. ou o recebido anteriormente.
Por ejemplo, cuando leemos las cartas a Timoteo y Tito, Por exemplo, quando lemos as cartas a Tito e Timóteo, hay un gran énfasis en retener algo recibido. tem uma grande ênfase em guardar o que foi entregue. Pablo y los otros apóstoles entregaron a la iglesia Paulo e os outros apóstolos entregaram para a igreja la doctrina de la iglesia. a doutrina da igreja. Entonces Pablo de ahí llama a Timoteo Então, daí, Paulo chama Timóteo a su misión y fidelidad a ella. a se submeter e ser fiel a ela. Dice en 2 Timoteo 1, 13 a 14. Em 2 Timóteo 1, 13 a 14. Diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que é em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Timoteo ha recibido un tesoro, Timóteo recebeu um tesouro, la norma de palabras sanas, o padrão de palavras sãs, una tradición, uma tradição, algo encomendado de parte de los apóstoles, algo que lhe foi encomendado da parte dos que apóstolos, debe retener con fe y amor que ele devia guardar ou manter com fé e amor, y guardar en el poder del Espíritu Santo. e guardar pelo poder do Espírito Santo. E incluso en 2 Timoteo 2:2, Em 2 Timóteo 2:2, lo que Pablo recibió o que Paulo recebeu y lo que él dio a la iglesia e o que ele deu à igreja, es también lo que Timoteo debe transmitir a la próxima generación. também é o que Timóteo deve transmitir à próxima geração. Entonces hay una tradición, Então tem uma tradição, pero es una tradición establecida mas é uma tradição estabelecida por los apóstoles mismos. pelos próprios apóstolos. Y ellos tuvieron la responsabilidad Eles tiveram a de responsabilidade poner ese fundamento de la iglesia. de estabelecer esse alicerce da igreja. Y que la iglesia puede crecerse y estar firme en ese fundamento. E que a igreja crescesse e se mantivesse firme nesse alicerce. Como también vemos en 1 Corintios 15. Como também dá para ver em 1 Coríntios 15, En versículo 3. no versículo 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Sigo? Ujú. Versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aquí, escuchen el lenguaje de Pablo, es el lenguaje de tradición. Ouçam da parte de Paulo essa linguagem de tradição. Yo recibí Eu recebi y yo os entregué. e eu entreguei a vocês. Los apóstoles recibieron de parte de Cristo en una manera autoritativa Os apóstolos receberam de forma autoritativa da parte de Cristo y entregaron a la iglesia. e entregaram à igreja. Entonces yo amo la tradición Então eu amo a tradição, porque la Biblia es esa tradición que los apóstoles han entregado. porque a Bíblia é essa tradição que os apóstolos entregaram. Incluso cuando Pablo habla de Timoteo, Inclusive, quando Paulo fala a Timóteo, hay una conexión muy íntima entre esas dos cosas. tem uma conexão muito íntima entre essas duas coisas. Le llama a persistir y guardar esa norma de sanas palabras Ele exorta ele a perseverar e guardar essas palavras. y dice, persiste en las cosas que has aprendido. Ele diz para ele, persista nas coisas que você aprendeu. En versículo 14. De? 2 Timoteo 3, 14. 2 Timóteo 3, 14. Y cuando habla de eso recibido y aprendido de parte de Pablo y los demás, E quando ele fala do que ele recebeu, pode repetir? de Pablo y los otros apóstoles, Da parte de Paulo e dos outros apóstolos, de ahí une con las escrituras. isso fica vinculado às Escrituras. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Que desde a infância ele soube as Sagradas Escrituras. Entonces, Pablo ve una conexión muy íntima aquí entre la tradición recibida Então Paulo estabelece uma conexão íntima entre a tradição recebida y la necesidad de persistir en las sagradas escrituras. e a necessidade de persistir nas Sagradas Escrituras. Y los apóstoles nos han entregado E os apóstolos nos entregaram libros. livros. Y en estos libros nos han entregado esa fe
y vida, E nesses livros eles nos entregaram fé e vida, exponiendo a Cristo y su obra de redención, expondo Cristo e sua obra de redenção, guiando a la iglesia en vivir conforme a esa verdad, guiando a igreja para que ela viva de acordo com essa verdade, advirtiéndoles de los peligros que están por venir en este último siglo, e avisando a respeito dos perigos que estão por vir no último século, pero dándoles esperanza mas dando esperança en el poder de Cristo y su Espíritu Santo, no poder de Cristo e seu Espírito Santo, y en la firmeza del fundamento sobre el cual han sido establecidos. e na firmeza... Como? Perdão? En la firmeza del fundamento Isso. sobre el cual fueron establecidos. E na firmeza no alicerce sobre o qual eles foram estabelecidos. Entonces, tenemos una tradición, Então temos uma tradição, tenemos algo que hemos recibido. tem algo que recebemos, E incluso esto lo que hemos recibido es de gran autoridad. inclusive o que recebemos é de grande Una autoridade, autoridad fundamental y suprema. de autoridade fundamental e suprema, Una autoridad que provee la base para todo lo demás. uma autoridade que providencia a base para o resto. Pero el punto es que en esta tradición Mas a questão é que nessa tradição, viene directamente o que essa tradição vem diretamente de esos representantes oficiales de Cristo mismo. desses representantes oficiais do próprio Cristo. Aquellos a quienes Cristo mismo estableció Aqueles a quem o próprio Cristo estabeleceu, para ser sus representantes a la iglesia para serem representantes dele à igreja y poner su fundamento para la iglesia. e colocar seu fundamento para a igreja. Entonces tenemos una realidad muy importante, Então temos uma realidade muito importante, porque no rechazamos cualquier tipo de tradición, porque não rejeitamos qualquer tipo de tradição, sino rechazamos esa tradición mas rejeitamos essa tradição que sea en desacuerdo con esa tradición fundamental, que não concorda com a tradição fundamental, porque ese es el fundamento porque esse é o fundamento y esa es nuestra autoridad. e essa é a nossa autoridade. Y es así como la iglesia primitiva entendía esa tradición. E é assim que a igreja primitiva entendia essa tradição. Ellos creían en la tradición y mencionan la tradición, Eles acreditavam e falam da tradição, pero no en su autoridad simplemente porque existía en la iglesia, mas não como autoridade simplesmente porque ela existia na igreja, sino tenía autoridad porque vino desde los apóstoles. mas tinha autoridade porque veio dos apóstolos. ¿Ven la diferencia? Vocês veem a diferença? La iglesia tiene una autoridad, A igreja tem autoridade, pero esa tradición no tiene autoridad mas essa tradição não tem autoridade simplemente porque la iglesia la tiene. só porque a igreja a tem. Porque había muchas iglesias que tenían tradiciones no autoritativas. Porque muitas igrejas tinham tradições não autoritativas. E incluso los padres de la iglesia refutaban herejías. E, inclusive, os pais da igreja refutavam heresias. Y esas enseñanzas en contra de lo recibido. E esses ensinos contra o recebido. Entonces no es simplemente porque una iglesia dice que tiene una tradición, Então, não é simplesmente porque uma igreja diz que tem tradição, sino los padres de la iglesia quieren vincular su tradición con lo que recibieron directamente de los apóstoles. mas é que os pais da igreja quiseram unir sua tradição com o que eles receberam dos apóstolos. Por ejemplo, Por exemplo, en la iglesia primitiva, na igreja primitiva, muchos hablaban citaban las escrituras, muitos citavam as escrituras, incluso las escrituras del Nuevo Testamento, inclusive as escrituras do Novo Testamento, y llamaban a fidelidad a su enseñanza chamavam a fidelidade no seu ensino y apelaban a los apóstoles como autoridad. e apelavam aos apóstolos como autoridade. En algún momento, Em algum momento, el obispo de Roma, Víctor, Vitor, o bispo de Roma, quería excomulgar las iglesias de Asia Menor, quis excomungar as igrejas da Ásia Menor, porque ellos celebraban la Pascua en otra fecha. porque eles celebravam a Páscoa em outra data. Y creo que he mencionado esa historia antes. Eu acredito que já mencionei essa história. Pero cuando las iglesias de Asia Menor Mas quando as igrejas da Ásia Menor defienden su práctica,
defendem a prática delas. ¿Cuál es la base de su argumento? Qual é a base do argumento delas? Ellos decían, porque el apóstol Juan vivió sus últimos días en Asia Menor, Eles diziam que, como o apóstolo João viveu seus últimos dias na Ásia Menor, él entregó a ellos la práctica de celebrar la Pascua en la fecha que ellos usaban. ele foi quem entregou a eles a prática de celebrar a Páscoa na data que eles faziam. Entonces ellos apelaban a una autoridad para su tradición Então, eles apelavam à autoridade para a sua tradição, que tenía autoridad para sus iglesias que tinha autoridade para suas igrejas, porque ellos la conectaban con los apóstoles. porque eles a conectavam com os apóstolos. Entonces la tradición tiene autoridad Então, a tradição tem autoridade cuando tiene su ancla en lo recibido de los apóstoles. quando ela está ancorada no recebido pelos apóstolos. No es simplemente porque lleva el título tradición. Não é só porque tem o título de tradição, Y no es solamente porque muchos lo crean, e não é só porque muitos o acreditam, sino es porque tiene su vínculo con los apóstoles. mas é porque está vinculado aos apóstolos. Como también otro autor, Como outro autor, quien es importante entender en ese estudio de la tradición, que é importante entender nesse estudo da tradição, porque él es una de las fuentes, textos bases, porque ele é uma das fontes, ou ele providenciou um dos textos base, que la Iglesia Católica usa que a Igreja Católica usa para defender su idea de la tradición. para defender sua ideia de tradição. Porque Ireneo era uno de los obispos en una ciudad cerca de Francia, o la que hoy es Francia, Irineu era bispo numa cidade no que hoje é França, y al final del segundo siglo, no final do segundo século. escribiendo probablemente alrededor de 188 por ahí. Ele escreve por volta de 188, mais ou menos. Y él tiene que enfrentar la herejía de los gnósticos. E ele teve que confrontar a heresia agnóstica. Y este gnosticismo apelaba a un conocimiento secreto. Uma heresia que defendia um conhecimento secreto. Y ese conocimiento secreto era lo que les salvaba. E diziam que esse conhecimento secreto era o que salvava. Y esos gnósticos tenían una cosmovisión E esses gnósticos tinham a cosmovisão que veía lo material como algo malo. que enxergava o material como uma coisa ruim. Y el mundo material fue creado por un Dios inferior y con malas intenciones. Consideravam que o mundo material tinha sido criado por um Deus inferior com más intenções. Entonces, lo que Cristo hace, Então, o que Cristo faz, en una forma docética, de forma docética, no realmente tomando un cuerpo humano, sem realmente tomar um corpo humano, porque esa parte material es mala, porque essa parte material é má, sino Él viene en la forma de hombre mas ele vem na forma de homem y libera a los hombres e livra os homens de la esclavitud de sus almas en sus cuerpos da escravidão da alma no corpo y su esclavitud a esta sumisión a este Dios inferior. Sumisión o Y a- sujeción e a sua submissão ou sujeição a este Dios inferior a este Deus inferior. a través de abrir las jaulas Mediante a apertura da gaiola, por entregar ese conocimiento secreto. através da entrega desse conhecimento secreto. Y ellos a veces usaban las escrituras para defender sus argumentos. E eles às vezes usavam as escrituras para defender seus argumentos. Entonces Ireneo va y los ataca con toda su fuerza Então Irineu vai e ataca eles com todas as suas forças. en un libro con un tomo que es 5 libros, Numa coleção de 5 livros, en que él habla de la doctrina de la Trinidad, onde ele fala da doutrina da Trindade, él habla de la unidad de las escrituras, da unidade das escrituras, y él habla de la analogía de las escrituras, fala da analogia das y escrituras. como ellos usaban ciertas escrituras para contradecir otras, E como eles usavam certas escrituras para contradizer outras y para rechazar esa regla de fe e para rejeitar essa regra de fé que los apóstoles habían entregado
que os apóstolos tinham entregado y habían escrito en sus escritos e tinham escrito nos seus escritos el credo esencial de la fe cristiana. o credo essencial da fé cristã. Y la iglesia primitiva trataba de sintetizar esta enseñanza básica E a igreja primitiva tentava resumir esse ensino básico, y ¿cómo se llama? que se chama de El credo de los apóstoles. Credo dos Apóstolos. O un poco antes se llamaba el símbolo apostólico Ou um pouco antes era chamado de símbolo apostólico, o el símbolo romano. ou símbolo romano. Pero este era un intento de Mas- parte de los padres de la iglesia Mas isso era uma tentativa da parte dos pais da igreja de resumir la enseñanza general de las escrituras. de resumir o ensino geral das escrituras. Esa claridad general que mencionamos. Essa clareza geral que eu já mencionei. Que cuando leemos las escrituras en una manera honesta, Que quando lemos as escrituras de forma honesta, llegamos a esa conclusión. chegamos nessa conclusão. Que Dios el Padre es el creador de todas las cosas. Que Deus, o Pai, é o Criador de todas as coisas. No un Dios inferior. Não é um Deus inferior. Que Cristo vino en la carne, Que Cristo veio na carne siendo el Hijo de Dios enviado por el Padre. e foi sendo o Filho de Deus Enviado por el Padre. enviado pelo Pai A través de un nacimiento virginal. através do nascimento Quien virginal. vivió perfectamente. Viveu perfeitamente. Entregó su vida por su pueblo. Entregou sua vida pelo seu Para dar povo una propiciación por los pecados. para fazer propiciação pelo pecado. Fue sepultado Foi sepultado, y el tercer día resucitó. ressuscitou ao terceiro dia, Y ascendió a los cielos en una forma corporal, ascendeu aos céus de forma corporal donde ahora recibió un trono en la majestad. e recebeu um trono na majestade Y entrega perdón de los pecados a través de la fe y arrepentimiento. e outorga perdão de pecados mediante a fé, Arrepentimiento. mediante a fé e o arrependimento, Y envía su Espíritu Santo para acompañar su iglesia. e envia seu Espírito Santo para acompanhar a igreja. Y un día va a regresar E um dia voltará y va a juzgar a los justos y a los injustos. e julgará justos e injustos. Y los justos serán resucitados en su cuerpo Os justos ressuscitarão no corpo, junto con los injustos, junto com os injustos, pero algunos los injustos para juicio eterno os injustos para juízo eterno y los justos para vida eterna. e os justos para a vida eterna. Y otras cosas ahí conectadas. Tem outras coisas conexas, Pero varios de los padres trataban de resumir esa doctrina esencial. mas vários pais tentaram resumir essas doutrinas essenciais. Y la llamaron la regla de la fe E foi o que chamaram da regra de fé, o la regla de la verdad. ou a regra da verdade. Y era algo esencialmente trinitario Isso era uma coisa essencialmente trinitária, que afirmaba la creación de todas las cosas por Dios, que afirmava que Deus criou todas as coisas, que Cristo es el único Salvador que Cristo é o único Salvador y la resurrección corporal en el futuro. e a futura ressurreição corporal. Y esas son algunas de las cosas comunes en todos esos resúmenes. E essas são algumas das coisas comuns em todos esses resumos. Pero para Ireneo, Mas para Irineu, eso era algo que recibió de los apóstoles, isso foi uma coisa que ele recebeu dos apóstolos, pero era algo contenido en las escrituras. mas era também algo contido nas escrituras. No era algo que vino a través de tradición oral aparte de las escrituras, Não foi uma coisa que veio... Que vino, perdão? Pode repetir? a través de la tradición oral Que não foi uma coisa que veio através de tradição oral solamente. só. Los apóstoles sí enseñaron esto, Os apóstolos ensinaram isso. entregaron esta enseñanza oral a la iglesia, Entregaram esse ensino oral à igreja, pero era la misma enseñanza que escribieron. mas era também o mesmo ensino que eles escreveram. Como dice en una parte de su libro, Como diz numa parte do seu livro, debes comprender que las pruebas contenidas en las escrituras, você deve entender que lá, los argumentos contenidos en las escrituras que os argumentos contidos nas escrituras no pueden alegarse o hacerse não podem ser alegados sino citando las escrituras mismas. a não ser citando as próprias escrituras. Entonces, para él, las escrituras
eran una autoridad Então, para ele, as escrituras eram autoridade, y vinieron por inspiración divina, que vieram por inspiração divina, eran completamente unidas y consistentes eram totalmente unidas e consistentes y presentaban una fe en común. e apresentavam uma fé em comum ou incomum? En común. E apresentavam uma fé comum. Ahora veo la letra. Pero entonces él apelaba a esa enseñanza resumida, Então, ele apelava por esse ensino resumido, diciendo que ustedes están interpretando pasajes dizendo: vocês interpretam passagens como las parábolas, como as una parábolas, de sus pasajes favoritos, algumas das passagens preferidas deles, de los gnósticos. dos gnósticos, Y para ir en contra de esta regla de la fe que todas las escrituras nos presentan, para irem contra toda essa regra de fé que as escrituras apresentam. que cuando leemos las escrituras nos enseña que Dios es el creador. Que quando lemos da forma certa, ensinam que Deus é o Criador. Estás inventando algo por allá para decir que Dios no creó todas las cosas. Você está inventando qualquer coisa para dizer que Deus não é o Criador de todas as coisas. Pero debemos interpretar fielmente a ese resumen de la fe. Mas devemos interpretar fielmente esse resumo da fé, Que en esos días sí era algo recibido de manera oral, que naqueles dias era sim recebido de forma oral. pero era un resumen de la enseñanza apostólica en las escrituras. Mas era resumo do ensino apostólico nas escrituras. Pero es aquí donde el argumento se pone un poco difícil. Mas é aqui onde o argumento vira pouco complicado. Era un buen argumento en sus días. Era bom argumento nos dias dele. Era un argumento fatal a los gnósticos. Era argumento que desfazia os argumentos dos gnósticos Y era una apelación e era apelo a la preservación de esta tradición pela preservação da tradição en la sucesión de los obispos. na sucessão dos bispos. Es allí donde la Iglesia Católica se saca provecho E é aqui onde a Igreja Católica se aproveita y va corriendo con esta idea, e pega e sai correndo com essa ideia, pensando que la autoridad recae sobre la sucesión achando que a autoridade recai sobre a sucessão y no la fuente. e não na fonte. Pero escuchemos por qué él hace ese argumento. Mas vamos ouvir por que ele faz esse argumento. Los gnósticos apelaban a sus propios obispos Os gnósticos apelavam pelos seus próprios bispos, diciendo, ellos nos han entregado desde los apóstoles una enseñanza secreta. dizendo que desde os apóstolos eles lhes entregaram o ensino secreto. Entonces, allí es el problema. Então, eis o problema. Ellos apelaban a la tradición apostólica para su enseñanza falsa. Eles apelavam à tradição apostólica para sustentar seu falso ensino. Entonces Ireneo tiene que poder discernir Então, Irineu precisou discernir lo que es verdaderamente de los apóstoles y lo que no. o que realmente era dos apóstolos e o que não. Y ya hemos visto que algunos de sus argumentos son las escrituras, E já temos visto que alguns dos seus argumentos são as escrituras, los pasajes específicos sobre la Trinidad, passagens específicas sobre a Trindade, comparando escritura con escritura, comparando a escritura com a escritura, y esa regla de la fe que las escrituras nos enseñan. e essa regra da fé que as escrituras nos ensinam. Pero hace un último argumento, Mas ele faz mais argumento, en que dice, si sus obispos recibieron esto de los apóstoles, onde ele diz: se seus bispos receberam isso dos apóstolos, ¿por qué aquellos obispos ordenados directamente por ellos, porque esses bispos ordenados diretamente por eles, a quienes nosotros conocemos, a quem nós conhecemos, y podemos hacerte una lista en varias de esas iglesias, de quem podemos fazer uma lista deles e de várias igrejas, en Éfeso, Éfeso, en Jerusalén, Jerusalém, en Roma, em Roma, podemos darte una lista de los apóstoles y los obispos que ellos ordenaron. podemos fazer uma lista de bispos e os apóstolos que os ordenaram. Y si sabemos que ellos fueron puestos por los apóstoles, E se sabemos que eles foram instituídos pelos apóstolos,
¿Por qué ninguno de ellos habla de esa doctrina falsa? Por que nenhum deles fala desse falso ensino? Porque si ellos fueron los verdaderamente ordenados por los apóstoles, no saben nada de esa doctrina. Porque se eles verdadeiramente foram ordenados pelos apóstolos, eles não sabem nada a respeito dessa doutrina. Entonces, ¿por qué creer que sus obispos tienen ese conocimiento secreto? Então, para que acreditar que os seus bispos têm esse conhecimento Cuando secreto? no hay ese vínculo con los apóstoles. Quando eles não têm esse vínculo com os apóstolos. Entonces, pueden ver que en su contexto era un buen argumento. Então dá para ver que no contexto dele era um bom Y argumento. acuérdense, ¿de qué tiempo estamos hablando? E lembrem de qual tempo estamos falando. Estamos hablando de 180. Estamos falando da década de 180. Poco después, como 2 o 3 generaciones después de los apóstoles. 2 ou 3 gerações depois dos apóstolos. Poco tiempo. Bem pouco tempo. Entonces, era muy posible. Então era bem possível, No solamente que tenían esas listas, porque sí las tenían, não simplesmente que tivessem essas listas, Pero- porque realmente as tinham, pero que la verdad se había mantenido fiel en esas iglesias. mas que a verdade tinha se mantido fielmente nessas igrejas. Pero la iglesia católica se aprovecha de esta cita Mas a igreja católica se aproveita dessa citação para hacer que Ireneo para fazer que Irineu pusiera la sucesión de los obispos colocasse a sucessão dos bispos como la autoridad superior sobre como los guardianes de la tradición. Perdão, pode repetirlo? Poner esa sucesión como los guardianes oficiales de la tradición. Colocar a sucessão como guardiã da tradição. Esa sucesión de los obispos ordenados por los apóstoles y por sus discípulos y A etc. sucessão dos... Perdão. desde los apóstoles y los discípulos que ellos ordenaron. A sucessão dos apóstolos e dos discípulos que eles ordenaram. Entonces llegó al punto en que la tradición y la autoridad Então chegou ao ponto em que a tradição e a autoridade era inherentemente en la sucesión, estava inerentemente na sucessão no en la raíz. e não na raiz. Pero eso no es como la iglesia primitiva lo entendía, Mas não é assim que a igreja primitiva entendia, ni Ireneo. nem Irineu. Sino para Ireneo esa sucesión tenía autoridad Mas para Irineu, essa sucessão tinha autoridade, porque hace sus días se había mantenido fiel lo recibido de los apóstoles. porque até seus dias o recebido dos apóstolos tinha se mantido fiel. Pero cuando en otros discípulos, en otras generaciones, Mas como? Perdão, en las generaciones subsecuentes, Mas nas gerações que seguiram, y cuando otros empiezan a agregar o cambiar esa tradición, quando outros começam a mudar ou acrescentar a essa tradição, simplemente por ser parte de la sucesión no les da autoridad. simplesmente formar parte da sucessão não lhes dá autoridade. Sino tiene autoridad cuando son fieles a la raíz. Mas tem autoridade quando eles são fiéis à raiz. La autoridad de la iglesia, A autoridade da igreja, en esa manera suprema, nessa forma suprema, recae sobre los apóstoles, recai sobre os apóstolos quienes entregaron lo recibido de Cristo que entregaram a eles o recebido de Cristo y de Dios mismo. e do próprio Deus. Pero ellos entregaron a sus discípulos Mas eles entregavam aos seus discípulos y esa tradición esencial que encontramos en las Escrituras e essa tradição essencial que achamos nas Escrituras se mantuvo fiel en varias partes, se manteve fiel em várias partes, pero no completamente. mas não completamente. Porque con poco y con tiempo Porque aos poucos, com o tempo, había una pérdida de esa pureza a pureza foi se perdendo y otros iban agregando sus propias ideas. e outros foram acrescentando as suas próprias ideias. Parte de esto era la muerte de los apóstoles Uma parte disso foi por conta da morte dos y apóstolos la muerte de sus discípulos. e a morte dos seus discípulos. En el segundo siglo E no segundo século, hay la posibilidad de apelar a una enseñanza oral de los apóstoles. existe a possibilidade de apelar à tradição oral dos apóstolos. ¿Por qué? Por quê? Porque recién vivían. Porque eles viveram faz pouco tempo.
Y muchos eran sus discípulos. E muitos eram seus discípulos. Sentaron bajo su enseñanza. Eles se sentaram debaixo do seu ensino. Quizás tuvieron clases así, Possivelmente tiveram aulas assim, en que escucharon a los apóstoles enseñar, onde eles ouviam os apóstolos ensinando. o escucharon a los sermones de los apóstoles. Ou eles ouviam os sermões dos apóstolos. Vivían en sus iglesias. Viviam nas igrejas deles. Incluso Ireneo era un discípulo de Juan. Irineu, inclusive, era discípulo de João. Entonces era muy posible, Então era bem possível. pero se iba perdiendo. Mas isso foi se perdendo. Y el segundo siglo es consciente de ese hecho. O segundo século é consciente desse fato. Un autor, Papías, Autor, Papias, habla de su preferencia por la voz viva de los apóstoles y sus discípulos. fala da sua preferência pela voz viva dos apóstolos e seus discípulos. Porque él está haciendo un proyecto Porque ele está fazendo um projeto de poner por escrito la enseñanza de los apóstoles. de registrar por escrito o ensino dos apóstolos. Entonces, él no quería escuchar de una segunda o una fuente secundaria o terciaria, Então ele não quis ouvir de uma segunda ou terceira fonte, sino ir directamente a la fuente, mas ir diretamente para a fonte. especialmente el testimonio que seguía vivo. Especialmente o testemunho que seguia vivo. Como el apóstol Juan, que recién había muerto, Como o apóstolo João, que tinha morto recentemente. o otros discípulos de los otros apóstoles, Ou o los otros discípulos de los otros apóstoles. outros discípulos dos outros apóstolos. Pero cuando él quiere escribir esas cosas, Mas quando ele quer escrever essas coisas y quiere hacerlo fielmente a las palabras de los apóstoles, e quer fazê-lo fielmente às palavras dos apóstolos, y parece que él tiene una preferencia para una tradición oral, parece que ele tem preferência por uma tradição oral. y la Iglesia Católica puede usar eso como un argumento. E a igreja católica pode usar isso como argumento. Pero hay un problema. Porém, tem um problema. ¿Por qué creen necesario escribir esa tradición oral? Por que acham necessário escrever essa tradição oral? Porque sabe que fuentes secundarias y terciarias no son tan fieles. Porque ele sabe que que segundas e terceiras fontes não são tão fiéis. Eso es exactamente en contra del argumento que los católicos quieren hacer. Isso vai completamente contra o argumento que os católicos querem fazer. Él quiere preservar las fuentes primarias de autoridad apostólica. Ele quer preservar as fontes primárias de tradição apostólica. Porque sabe que en sus días ese acceso está perdiéndose. Porque ele sabe que em seus dias o acesso a essas fontes está se perdendo. Entonces, ve la necesidad de tratar de preservar por forma escrita algunos de esos testimonios. Então ele enxerga a necessidade de preservar de forma escrita algumas dessas tradições. Pero el libro que escribió se perdió. Mas o livro que ele escreveu se perdeu. Entonces, interesante que se nos preservó el documento explicando esa pérdida, Então é interessante que permaneceu o documento que explica essa perda de la tradición oral, da tradição oral, pero no se preservó su registro de la tradición oral. mas o seu registro da tradição oral não se preservou. Interesante. É interessante. Una providencia interesante. Providência interessante. Otro argumento de ese tiempo Mais um argumento daquele tempo era de un historiador del segundo siglo, era de um historiador do segundo século, Egésipo. Egésipo, Era un presbítero en la iglesia de Roma. um presbítero da igreja de Roma, Y empieza a escribir la historia de la iglesia hace sus días. que começa a escrever sobre a história da igreja até seus dias. Y él habla también de la necesidad de fidelidad a los apóstoles. E ele fala também da necessidade de fidelidade aos apóstolos. Pero no solamente es la muerte de los apóstoles que lo hace necesario, Mas não é só por conta da morte dos apóstolos que isso se torna necessário, pero es la muerte de los apóstoles que dio luz a otro problema. mas por conta de que a morte dos apóstolos fez surgir outro problema. Dice que
durante el tiempo de los apóstoles y sus discípulos, Ele diz que durante o tempo dos apóstolos e os seus discípulos, la iglesia se mantuvo bastante pura. a igreja se manteve bastante pura. Porque los apóstoles y sus discípulos tenían autoridad. Porque os apóstolos e seus discípulos tinham autoridade. Los apóstoles en sí Os apóstolos em si y los discípulos por poder apelar a lo que escucharon directamente de los apóstoles. e os discípulos que podiam apelar diretamente ao que ouviram dos apóstolos. Entonces, cuando surgió un hereje, Então, quando surgia um herege, podían decir, eles diziam, eso no es lo que Juan dijo. isso não é o que João De disse. hecho, escucha lo que Juan dijo. De fato, ouça o que João disse. El que no dice que Cristo vino en la carne es anticristo. Quem não diz que Cristo veio na carne é anticristo. Entonces, ese historiador del segundo siglo Então, esse historiador do segundo século interpreta esa historia interpreta essa história como esa autoridad apostólica como essa autoridade apostólica y su transmisión en cierta forma a la segunda generación e sua transmissão, em certa forma, à seguinte geração como una fuerza purificadora de la iglesia. como a força purificadora da igreja. Pero Mas, después de la muerte de esa segunda generación, depois da morte da segunda geração, hablando alrededor de la mitad del segundo siglo, falando já por volta da metade do segundo século, Policarpo, siendo un discípulo de Juan, Policarpo, sendo um discípulo de João, murió en 155 o 56. morreu por volta de 155, 56. Y él era bien viejo cuando murió. Ele já era bem idoso quando morreu. Pero dice que cuando estas dos generaciones mueren, Mas quando essas duas gerações morrem, ya esa apelación autoritativa a la enseñanza de los apóstoles, esse apelo autoritativo ao ensino dos apóstolos, fuera de las escrituras, fora das escrituras, ya no existía. já não existia. Entonces eso dio gran ánimo a los herejes. Então, isso encorajou muito os hereges. Y ellos vinieron de todos los rincones oscuros del imperio, E eles surgiram de todos os cantos obscuros do império, donde antes tenían que esconderse. onde antes tinham que se esconder. Y cuando salió los apóstoles, pudieron venir a la luz. Cuando murieron los E apóstoles. quando os apóstolos saíram da cena, eles saíram à luz. Como dice el proverbio, Como diz o provérbio, cuando el gato está lejos, quando o gato está longe, los ratones juegan. os ratos saem brincar. Y eso es lo que sucedió. E isso foi o que aconteceu. En este caso, el gato murió. Nesse caso, o gato morreu. Y los ratones vinieron de todos sus rincones y sus huecos. E os ratos saíram de todo buraco, de todo canto. Entonces, Ireneo tiene que luchar en ese contexto. Então, Irineu teve que lutar nesse contexto. Y apela a las escrituras, Ele apela às escrituras, apela a las reglas de fe, apela à regra de fé, que es un resumen de las escrituras, que é um resumo das escrituras, y apela a su preservación fiel en la iglesia. e apela à sua preservação fiel na igreja. Pero otra vez, no tuvo autoridad Mas, mais uma vez, ele não teve autoridade simplemente por ser lo que la iglesia tenía, só por ser o que a igreja tinha, sino porque él creía que lo que la iglesia tenía mas porque ele acreditava que o que a igreja tinha era fiel a lo que los apóstoles entregaron. era fiel ao que os apóstolos entregavam. Y se comprobaba por comparar con las escrituras. E se comprovava ao comparar com as escrituras. Y en sus días era posible apelar a la fidelidad de esos obispos. E nos seus dias era possível apelar à fidelidade daqueles bispos. Entonces nosotros creemos en una forma de tradición. Então nós acreditamos numa forma de tradição. Y nuestras Biblias son el ejemplo de eso. E as nossas Bíblias são um exemplo disso. Son una tradición apostólica. São uma tradição apostólica. Pero eso es bueno, Mas isso é bom, porque esa es nuestra autoridad. porque essa é a nossa autoridade. Porque ellos representan a Cristo. Porque eles representam Cristo. Y Cristo estableció a ellos Cristo estabeleceu eles para ser el fundamento de la iglesia. para serem o fundamento da igreja. Entonces, en la reforma, Então, na reforma, los reformadores tuvieron que luchar contra esa idea de la iglesia católica. os reformadores tiveram que lutar contra essa ideia da igreja católica, Quienes habían visto la autoridad de su tradición que enxergavam a sua ideia de
Ellos, Ideia ou autoridade de tradição? la autoridad de la tradición para la Iglesia Católica Que viam a questão da autoridade da tradição da igreja dependía de una sucesión de autoridad apostólica. dependia de uma sucessão de autoridade apostólica. La autoridad no recae ahora sobre los apóstoles originales. A autoridade agora não cai sobre os apóstolos originais, Los representantes oficiales de Cristo, os representantes oficiais de Cristo, el fundamento de la iglesia, o fundamento da igreja, sino ahora ellos llegaron a creer mas agora eles acreditavam que la sucesión de los obispos, que a sucessão dos bispos, específicamente la sucesión del Papa, especificamente a sucessão do Papa, mantenía esa misma autoridad. mantinha a mesma autoridade. Entonces tenía autoridad para agregar, Então ele tinha autoridade para acrescentar, para cambiar, para mudar, para interpretar, para interpretar, porque el Papa es el vicario de Cristo. porque o Papa agora é o vicário de vigário de Cristo. Es el sucesor de Pedro, Ele é o sucessor de Pedro, manteniendo la autoridad de los apóstoles originales. mantendo a autoridade dos apóstolos originais. Los padres de la iglesia Os pais da igreja entienden la autoridad de la tradición entendem a autoridade da tradição, dependiente de su pureza a la fuente. que dependia da sua pureza da fonte. Pero la iglesia católica Mas a igreja católica llegó a creer que la autoridad de la tradición chegou a acreditar que a autoridade da tradição recayó primariamente sobre el Papa recaía principalmente sobre o Papa y no sobre los apóstoles originales. e não sobre os apóstolos originais. Entonces la iglesia, los reformadores, Então os reformadores vinieron hablando de la claridad de las escrituras, chegaram falando da clareza das la escrituras, autoridad y suficiencia de las escrituras, a autoridade e a suficiência das escrituras, y que no necesitamos una tradición aparte de las escrituras. e que não precisamos de tradição à parte das escrituras. La Biblia no es 90% y la tradición oral de los papas 10. A autoridade da Bíblia não é 90% e a tradição dos papas ou 10%. Y no es que la Biblia sea la fuente de autoridad, E não é que a Bíblia seja a fonte de autoridade, pero un código indescifrable, como? pero que sea escrito en un código indescifrable. Sí, pero eso es lo que no entendí. ¿Puedes repetir Ok. la idea? Entonces, suficiencia de las escrituras. A suficiência das escrituras La Biblia no es 90% de la tradición oral 10. não é que a Bíblia seja 90% de autoridade e a tradição oral 10%. La claridad de las escrituras. A clareza das escrituras No es que la Biblia sea un código que nadie puede descifrar, não é que a Bíblia seja um código que ninguém pode decifrar, a menos que sea parte de esa sucesión de obispos y papas, a não ser que seja parte dessa sucessão de bispos e papas, a quien Cristo ha dado la clave para abrir el código y descifrar el código. a quem Cristo deu a chave para abrir e decifrar o código. Entonces, ven esos dos atributos de las escrituras y su importancia para este estudio. Então, dá para ver a importância desses dois atributos das escrituras e a sua importância para esse estudo. La tradición no es una autoridad aparte de las escrituras, A tradição não é uma autoridade à parte das escrituras, porque Dios nos dio una Biblia suficiente, porque Deus nos deu uma Bíblia suficiente, con 100% de las piezas que necesitamos com os 100% das peças que precisamos para nuestra fe y vida. para a nossa fé e vida. Y Dios nos ha dado una Biblia clara, E Deus nos deu uma Bíblia clara, que no es un código indescifrable, que não é um código indecifrável, en que dependemos completamente del magisterio de la iglesia para su interpretación, onde dependemos do magistrado da igreja para interpretar, sino tenemos las escrituras mismas, mas temos as próprias escrituras completas, completas y la regla para su propia interpretación. e a regra para a interpretação delas. No rechazaron toda tradición, Não rejeitaram toda a tradição, como tampoco hace nuestra confesión de fe, como a nossa confissão de fé também não faz, sino reconoce que todo, mas reconhece que tudo, concilios, concílios, credos, credos, declaraciones de padres y autores antiguos,
Declarações de autores e pais antigos tiene que ser comprobado por este juez supremo. precisam ser comprovados por esse juiz El supremo. testimonio fiel y puro a la autoridad apostólica O testemunho fiel e puro da tradição apostólica en las escrituras. nas Escrituras. Entonces, mis hermanos, las escrituras Então, meus irmãos, as Escrituras es nuestra tradición suprema, são a nossa suprema tradição, porque viene directamente de los representantes oficiales de Cristo, porque vem diretamente dos representantes oficiais de Cristo, quienes hablaron la palabra de Dios, que falavam a palavra de Deus, representando a nuestro Señor representando o nosso Senhor y poniendo el fundamento para la iglesia, e colocando o alicerce da igreja, para que tuviéramos todo lo necesario para termos todo o necessário para creer para crer y para hacer e para fazer hasta el final del siglo. até o fim do século. Los padres nos ayudan, Os pais nos ajudam, son a veces guías en nuestra interpretación, às vezes guiam a nossa interpretação, pero tenemos que someternos a las escrituras mas precisamos nos submeter às Escrituras y juzgar a ellos conforme a las escrituras, e julgar eles segundo as Escrituras, porque la Biblia es suprema. porque a Bíblia é suprema. Entonces tomemos aquí unos 5 minutos Então, vamos aproveitar 5 minutos